Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou resolver com vocês, eu vou trabalhar com vocês a isomeria plana. A isomeria plana, os isômeros, tá bom? Então pessoal, eu já peço vocês, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você curtiu. Curtiu? Curtiu desse vídeo? E, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que tem interesse nesse assunto, tá bom? Isso ajuda demais no crescimento do canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, então quero trocar uma ideia com vocês sobre a isomeria plana ou isomeria de modo geral, tá? Na isomeria, quando a gente pensa conceitualmente, isômeros são compostos diferentes com estruturas diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, eu tenho o 1-butanol e o éter dietílico. São dois isômeros. Por que eles são dois isômeros? Porque são moléculas com a mesma fórmula molecular, consequentemente com a mesma massa molar, C4H10O, por exemplo, só que como a posição, ou melhor dizendo, a estrutura das moléculas é diferente, elas são moléculas diferentes, são substâncias diferentes, com características físicas e químicas diferentes. Enquanto a da esquerda é um álcool, a da direita é um éter, dentro das funções orgânicas. E a gente consegue ver claramente que o ponto de fusão é diferente, que o ponto de ebulição é diferente, que a densidade é diferente. Ou seja, são moléculas literalmente diferentes. Então, elas são isômeros, genericamente falando. Tá? No caso, por exemplo, da molécula do éter dietílico, são essas duas, eu tenho duas moléculas de éter dietílico e a interação intermolecular entre elas é dipolo instantâneo, dipolo permanente e dipolo permanente, porque apesar dela ter um grupo polar, não tem FON ligado a H. Por isso que o éter dietílico, o ponto de fusão dele é menos 116, o ponto de ebulição é 35 graus Celsius. Comparado com o butanol, 1-butanol, que é essa molécula, ela tem a mesma fórmula molecular, mas ela tem FON ligado a H, ou seja, ela estabelece ligações de hidrogênio. Por isso, o ponto de fusão e de ebulição vai ser maior, porque as ligações de hidrogênio são mais intensas que as ligações de polo permanente e de polo permanente. Então, apesar de ter a mesma constituição do ponto de vista dos mesmos átomos formarem as duas moléculas, como a estrutura delas é diferente, as características delas são diferentes. Tá bom? Bom, mas a gente tem então uma situação que nós podemos definir da seguinte maneira: compostos moleculares com estruturas diferentes são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, certo? Esses isômeros, a gente tem dois tipos. Os isômeros constitucionais, que são diferentes por meio da fórmula estrutural plana, e os isômeros espaciais, ou estereoisômeros, que não são diferentes por meio de uma fórmula estrutural plana. Tá? Nesse caso, a gente tem os isômeros geométricos e os isômeros ópticos. Aqui eu vou focar a nossa atenção nos isômeros constitucionais. Tá? Esses isômeros constitucionais, então, por sua vez, isso aqui é um mapa mental para a gente conseguir identificar os isômeros constitucionais. Eu vou fazer uma série de perguntas e responder sim ou não para direcionar o nosso raciocínio. Eles pertencem à mesma função orgânica? Se a resposta for não, aí tem uma outra pergunta. Existe equilíbrio químico entre eles? Se a resposta for sim, então a isomeria constitucional é chamada de tautomeria. Daqui a pouco eu faço um exemplo para vocês. Se não existir um equilíbrio entre eles, e não for da mesma função orgânica, o equilíbrio é chamado de, desculpa, a isomeria é chamada de isomeria de função. Tá bom? Agora, e se eles forem da mesma função orgânica? Aí você vai se fazer uma pergunta. A cadeia é do mesmo tipo? Se a resposta for sim, aí você vai se perguntar: a diferença está na posição do heteroátomo?
Se a resposta for sim, é chamado de metameria ou isomeria de compensação, tá bom? E se a resposta for não, é chamada de isomeria de posição. Tranquilo? Agora, se a cadeia não for do mesmo tipo, mas for da mesma função orgânica, é chamado de isomeria de cadeia. Tá? Esse aqui é um mapa mental para a gente identificar os isômeros constitucionais. Aí você pode estar se perguntando assim, deve estar se perguntando assim, como assim? Como assim? Por exemplo, vem cá comigo. Isomeria de função, também chamada de isomeria funcional. Qual que é a diferença? A diferença está no fato de os dois isômeros pertencerem a classes funcionais diferentes, serem de funções diferentes. Por exemplo, o C4H10O, que em cima é um éter, embaixo é um álcool. Por exemplo, isomeria de função. Tá? Simples assim. Tautomeria. O que é a tautomeria? Tautomeria parece que é isomeria de função, mas não é. Porque na tautomeria, no estado líquido ou em solução, tem um equilíbrio químico. E a gente tem dois tipos de tautomeria. A tautomeria aldoenólica, no qual, por exemplo, C2H4O, um aldeído à esquerda está em equilíbrio com um enol à direita. Então, é um equilíbrio químico, os dois coexistem. E a gente tem a tautomeria também, quando o equilíbrio é o equilíbrio cetoenólico. Ou seja, quando eu tenho uma cetona de C3H6O, uma cetona à esquerda e um enol à direita. Então, tem a aldoenólica e a cetoenólica dentro da tautomeria. Tá bom? Isomeria de cadeia. O que é isomeria de cadeia? É quando a função orgânica é a mesma, porém as cadeias carbônicas são diferentes, tá? Algum item de sua classificação é diferente. Por exemplo, aqui eu coloquei o C4H10 e aqui eu vejo que na da esquerda eu tenho uma ramificação e o da direita a cadeia linear. Então, a isomeria, o que muda uma da outra é a cadeia, literalmente, tá? Isomeria de posição. A isomeria de posição é quando a diferença entre os isômeros está na posição de algum grupo OH, F, Cl, CH3 ou na posição de uma insaturação, que é a dupla ligação ou tripla ligação entre carbonos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o C4OH8O. À esquerda, a gente tem a hidroxila ligada no carbono do meio, digamos assim, e da direita a hidroxila ligada no carbono da extremidade. Então, esse tipo de exemplo é um exemplo de isomeria de posição. Tá? Além disso, a gente tem a metameria, também chamada de isomeria de compensação, que, neste caso, está associada à diferença de posição do heteroátomo na cadeia carbônica. Então, por exemplo, no C4H10O, à esquerda, o heteroátomo está com um carbono à direita e uma cadeia com 3 carbonos à esquerda, que é isômero dessa molécula que tem um heteroátomo com 2 carbonos à direita e 2 carbonos à esquerda. Nota comigo que são fórmulas moleculares iguais, mas estruturas diferentes, e nesse caso chamado de metameria. Tá bom? Gente, o fundamento da isomeria, desse tipo de isomeria, da isomeria de modo geral, é que a gente tem a mesma fórmula molecular e alguma modificação, nesse caso aqui da isomeria de constitucional, na estrutura da molécula. E, consequentemente, a gente vai ter modificação, como eu mostrei para vocês, em propriedades daquele composto. Tranquilo? Bom, simples assim, pessoal. Simples e fácil assim. Fiz aqui alguns exemplos com vocês para ilustrar, mas o nosso tópico termina por aqui, tá? Muito fácil, muito de boa. Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química.
Se inscreva no canal para você receber todas as quintas-feiras um vídeo novo, toda segunda-feira às 20 horas, uma live sensacional para vocês. E se vocês se inscreverem no meu grupo do WhatsApp, eu envio uma questão resolvida com a resolução por dia. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!